Eu morava numa casa simples, com meu marido, João, e nossa filha pequena, Clara. Éramos uma família feliz, com as dificuldades de sempre, mas com a alegria de ter um lar e um ao outro. Nossa casa ficava nos arredores da cidade, perto de um terreno baldio com uma enorme mangueira que dominava a paisagem. A sombra da mangueira era um refúgio nos dias quentes, um lugar onde Clara gostava de brincar e onde eu estendia a roupa. João trabalhava na roça, voltando para casa só no fim da tarde, cansado, mas sempre com um sorriso para nós. Clara era uma menina alegre, cheia de energia, e seus risos preenchiam o silêncio da casa durante o dia. Eu, por minha vez, cuidava do lar, da nossa pequena horta e de alguns bicos de costura para ajudar nas despesas. Tudo era paz e rotina até que os primeiros sinais começaram a surgir. Eram coisas pequenas no início, tão sutis que eu as atribuía ao cansaço ou à imaginação. Um barulho na cozinha de madrugada, como se panelas estivessem se movendo, mas quando eu ia checar, tudo estava no lugar. Uma porta que eu jurava ter deixado trancada aparecia entreaberta. Um sussurro vindo do quintal, misturado ao som do vento nas folhas da mangueira, que eu tentava ignorar. João, prático que só ele, dizia que eu estava trabalhando demais, que a solidão do dia me pregava peças. É o vento, Sofia, ou algum bicho noturno. Não se preocupe com isso. Ele me acalmava, enquanto Clara dormia tranquilamente no quarto ao lado. Mas uma sensação de desconforto começou a se instalar em mim, um pressentimento de que algo estava fora do lugar. Uma tarde, enquanto Clara brincava debaixo da mangueira, eu a observei de longe. De repente, ela parou de rir, ficou estática, olhando para o alto da árvore. Chamei-a, mas ela não respondia, os olhos fixos num ponto invisível para mim. Corri até ela, segurei seu rosto e seus olhos estavam arregalados de medo. "Mamãe, tem uma senhora lá em cima", ela murmurou, apontando para o alto da mangueira. Olhei, mas não vi nada além das folhas balançando. "Não tem ninguém, meu amor. Deve ter sido a sua imaginação", eu disse, tentando parecer calma, mas um arrepio percorreu minha espinha. A mangueira sempre foi um lugar de alegria para Clara, e vê-la assustada daquele jeito me deixou apreensiva. Naquela noite, a inquietação de Clara persistiu. Ela se recusava a dormir no próprio quarto, alegando que a senhora estava olhando para ela da janela. Trouxemos o colchão para o nosso quarto e João, embora preocupado, ainda tentava racionalizar. "É fase, Sofia. Crianças têm imaginação fértil." Eu, porém, não conseguia afastar a imagem do terror nos olhos de Clara. Os dias se seguiram com uma tensão crescente. Os barulhos na casa aumentaram. Não eram mais apenas sussurros ou panelas. Agora era como se algo pesado se arrastasse pelo assoalho da sala, um som que eu ouvia mesmo com as portas trancadas. E a risada, uma risada fria, sem alegria, que parecia vir de dentro das paredes, zombando de mim. Era uma risada de mulher, baixa, quase um lamento, mas que me enchia de pavor. João também começou a notar. Numa noite, enquanto jantávamos, a colher em sua mão caiu no prato com um baque. Ele estava pálido. "Você ouviu isso, Sofia?" No quarto da Clara, parecia que alguém estava andando lá dentro. Eu mal conseguia respirar. Aquela foi a primeira vez que ele testemunhou algo de forma tão clara. A partir daquele dia, o sono se tornou um luxo em nossa casa. Decidimos procurar a dona Ambrosina, uma benzedeira antiga da cidade. Ela era uma mulher de poucas palavras, com olhos que pareciam enxergar a alma da gente. Contamos a ela sobre os barulhos, a risada, a mulher na mangueira e o medo de Clara. Dona Ambrosina nos ouviu em silêncio, balançando a cabeça lentamente. Quando terminamos, ela disse apenas: "Isso não é coisa de criança, nem de mente cansada. É algo antigo que se apegou." Ela nos deu umas ervas para defumar a casa, água benta para aspergir em cada canto e uma oração para rezarmos ao anoitecer. Disse que aquilo não ia embora fácil, que era preciso ter fé e não ceder ao medo. É um espírito que se alimenta da tristeza, da solidão, do desespero.
Não dê a ele o que quer. Seguimos as instruções de Dona Ambrosina à risca. Defumamos a casa, espalhamos água benta e rezamos com fervor. Por alguns dias, a casa pareceu mais leve. Os barulhos diminuíram, a risada cessou. Clara dormiu tranquilamente em seu quarto e João e eu finalmente pudemos descansar um pouco. Comecei a acreditar que tudo ficaria bem, que havíamos expulsado o que quer que fosse. Numa noite fui acordada por um choro. Não era o choro de Clara, era um lamento distante vindo do quintal. Olhei pela janela e vi uma silhueta escura curvada debaixo da mangueira. A mesma figura que Clara havia descrito. Ela não se movia, apenas parecia estar ali, envolta numa escuridão que parecia sugar a luz da noite. As mãos, finas e alongadas, pendiam ao lado do corpo. Não consegui ver o rosto, mas senti um frio gélido me invadir. Corri para o quarto de Clara. Ela estava dormindo profundamente. Voltei para a janela e a figura ainda estava lá. Nos dias seguintes, o vulto da mangueira se tornou uma presença constante. Eu a via de relance no quintal, perto do muro ou até mesmo parada na varanda, sempre nas sombras. Ela não fazia barulho, não se movia de forma agressiva, mas sua presença era um tormento. Era como se estivesse nos observando, nos aguardando. João, que antes era cético, agora andava com os olhos arregalados, sempre olhando por cima do ombro. Ele começou a ter pesadelos, acordando suado e ofegante, murmurando sobre uma mulher que o seguia no campo. Clara, antes tão medrosa, passou a ficar estranhamente calma. Ela não falava mais da senhora, mas eu a via, por vezes, olhando fixamente para a mangueira, com uma expressão enigmática. Certa manhã, Clara me pediu para ir brincar debaixo da mangueira. Tentei dissuadi-la, mas ela insistiu com uma serenidade incomum. Mamãe, a senhora me chamou, ela quer que eu brinque com ela. Meu sangue gelou. Agarrei a mão de Clara com força e ela me olhou com um sorriso que não era dela. Não, meu amor, não vamos brincar lá agora. Vamos para outro lugar. Naquela noite, a intensidade do que nos rondava atingiu seu ápice. A casa parecia vibrar com uma energia esmagadora. Os ruídos eram ensurdecedores, arranhões nas paredes, batidas nas portas, a risada horripilante, agora mais alta e mais próxima do que nunca. João e eu nos abraçamos na cama, Clara aninhada entre nós, tremendo. Então, o choro. Um choro de criança, vindo do quintal. Era o choro de Clara. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que ela estava ali, entre nós. Olhamos para a menina entre nós e ela estava dormindo. Mas o choro continuava, cada vez mais alto, mais desesperado, chamando por mamãe. João se levantou, pálido, a voz embargada. É a Clara! Ela está lá fora! Eu tentei segurá-lo. Implorei para ele não ir, mas ele não me ouvia. A imagem do nosso anjo lá fora, sozinha no escuro, o impulsionava. Ele abriu a porta dos fundos e correu para o quintal, gritando o nome da nossa filha. Eu me joguei na cama, abraçando a Clara que estava conosco, rezando com todas as minhas forças. O choro lá fora cessou. Em seu lugar, ouvi um grito. O grito de João. Um grito de puro terror que me fez o sangue gelar. Depois, o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Esperei em pânico por João. Ele não voltou. O sol nasceu, mas a escuridão permaneceu em nossa casa. Fui até o quintal, meus pés descalços, sentindo a terra úmida. O cheiro de jasmim, misturado a algo acre, pairava no ar. Olhei para a mangueira. Lá estava ela. A silhueta curvada, sob a luz fraca da manhã, parecendo mais sólida, mais real. E de suas mãos finas e escuras gotejava algo que parecia sangue. Voltei para dentro, abraçando Clara com força. Ela me olhou com aqueles olhos serenos e disse: A senhora gostou do papai, mamãe. Ele vai brincar com ela agora. Os dias se tornaram um borrão de desespero. João não voltou, ninguém o encontrou. As buscas da polícia foram em vão. Ele simplesmente desapareceu.
E eu, sozinha com Clara, continuei na casa. As velas, a água benta, as rezas de Dona Ambrosina, nada adiantou. A figura na mangueira continuava lá, uma presença constante, observando. Eu definhava, sem comer, sem dormir, presa na teia daquele terror. Clara, no entanto, parecia florescer. Ela cantava sozinha no quintal, sob a sombra da mangueira. E por vezes eu a ouvia conversando com alguém que eu não podia ver, mas sabia que estava ali. A risada que antes me aterrorizava agora era leve, infantil, vindo do quintal. A risada da minha filha. E eu, sentada na sala escura, comecei a entender. A senhora, o vulto da mangueira, ela não era uma bruxa, um espírito maligno. Era o que restou de uma vida de solidão e tristeza. Ela não queria nos machucar, só queria companhia. Ela se apegou à solidão de João, à sua angústia, e o levou para brincar com ela. E agora, eu via a mudança em Clara. A menina doce e alegre se tornou uma criança de olhos vazios, com um sorriso enigmático que me congelava o sangue. Ela não tinha mais medo. Ela conversava com o vulto, ela ria com o vulto. E eu era a próxima. Eu sentia seus olhos sobre mim, convidando-me para me juntar a eles, para me entregar à solidão, à tristeza, para ser a próxima a brincar debaixo da mangueira. Eu sabia que não tinha mais para onde correr. A casa se tornou uma prisão. O silêncio, o cheiro de jasmim, tudo me lembrava da presença constante dela. Eu sabia que a minha vez estava chegando, e por mais que eu tentasse lutar, eu sentia a minha vontade se esvaindo, a minha mente se entregando. A porta do meu quarto rangeu. Olhei para o canto, onde a sombra da mangueira se projetava na parede. A figura estava lá. Não era mais um vulto indistinto. Era uma mulher velha, encurvada, com cabelos brancos finos e mãos esqueléticas. Seu rosto não era apodrecido, nem assustador. Era o rosto da minha avó, o rosto da minha mãe, o rosto de todas as mulheres da minha família que sofreram em silêncio. E ela sorriu. Um sorriso triste, mas acolhedor. Ela estendeu a mão, não para me atacar, mas para me convidar, para me levar para brincar com ela, como fez com João, como fazia com Clara. Eu comecei a tremer, não de medo, mas de uma exaustão profunda, uma aceitação. Eu levantei da cama, meus pés descalços no chão frio. A figura da mulher se afastou, me guiando para fora do quarto. O som da risada infantil de Clara vinha do quintal. Ela estava lá, sentada debaixo da mangueira, conversando com o ar. E eu, caminhando em direção à porta dos fundos, senti o ar pesado do quintal, o cheiro doce de jasmim. Quando cheguei lá fora, não havia mais mangueira. Não havia Clara, nem a figura. Havia apenas uma casa vazia, silenciosa, com a porta aberta. E eu estava sentada na cadeira de balanço da sala, minhas mãos finas, quase sem carne, passando as pontas dos dedos ao longo dos braços da cadeira, repetindo o movimento. Meu rosto era o de uma mulher velha, curvada, com um sorriso triste, mas acolhedor. A casa estava em silêncio, mas eu sabia que, em breve, a risada começaria de novo. A risada abafada que vinha do quintal, uma risada suave, que despertava uma sensação ruim, como se a pessoa estivesse se divertindo às custas de alguém. E quando a próxima pessoa entrasse nesta casa, sentindo a solidão e a tristeza, eu estaria lá, nas sombras, aguardando, para convidar mais um para brincar debaixo da mangueira, e o ciclo se repetiria. Para sempre.